A Bíblia ainda é relevante hoje? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Está escrito que toda a escritura foi dada pela inspiração de Deus. A expressão inspirada por Deus em grego é uma única palavra que significa o sopro de Deus. A Bíblia que você tem em suas mãos é o sopro de Deus. As palavras escritas são o sopro de Deus. Então, toda vez que você lê a Bíblia, Deus está soprando vida sobre você novamente. Cada escritura é o sopro de Deus e não a mera palavra do homem. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Provérbios 4, 20 e 22. Não está escrito que são vida para todos, mas são vida apenas para quem os acha. Só a palavra de Deus tem tal efeito. Quando você a lê, ela é vida e saúde para todo o seu corpo, e isso está disponível para você agora. Há pessoas que ensinam que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus. Dizem que os conceitos da Bíblia são inspirados, mas as palavras não. No entanto, precisamos dizer enfaticamente que nós cremos que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada. Cada palavra da Bíblia é inspirada e inerrante. Não estou dizendo que não existem erros de tradução, por isso, eventualmente, temos de recorrer ao sentido original das palavras, mas a simples afirmação de que está escrito deveria ser o argumento final para toda discussão. Podemos ver nos evangelhos que fariseus e saduceus perseguiram o Senhor, mas mesmo eles não questionavam quando o Senhor lhes dizia o que estava escrito. Certa vez, os fariseus e saduceus foram até Jesus para testá-lo. Os saduceus não acreditavam na ressurreição, enquanto os fariseus, diferentemente deles, criam na ressurreição, mas eram meticulosos em usar a lei para condenar as pessoas, fixados na forma externa da lei, em vez de ver o amor e a graça de Deus. Os saduceus vieram provar Jesus com uma longa história que eles mesmos inventaram. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro até o sétimo. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos as desposaram. Mateus 22, do 25 ao 29. Veja como Jesus lhes respondeu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Creio que a maioria dos nossos problemas se deve ao fato de não termos lido. Quantas vezes na Bíblia Jesus disse: Porventura nunca lestes? Não lestes a Escritura que diz? A maioria das pessoas não lê a Bíblia, então não conhece a verdade. O Senhor Jesus referiu-se ao que Deus disse a Moisés junto à sarça ardente: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Como isso responde à pergunta: existe ressurreição dos mortos? Observe que tudo o que Jesus diz aqui centra-se na expressão eu sou. Deus não diz eu era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó viveram no passado, mas Deus não diz eu era o Deus deles. Em vez disso, ele diz eu sou o Deus deles. Em outras palavras, Abraão, Isaac e Jacó ainda estão vivos em algum lugar no céu e eu ainda sou o Deus deles. Apenas duas palavras: eu sou. Jesus argumentou usando a palavra de Deus com base em apenas duas palavras. E nenhum dos saduceus ou fariseus disse: Você está argumentando com base em apenas duas palavras. Você não pode discutir com apenas duas palavras. Cada palavra na Bíblia é inspirada. Deus não disse: Eu era. Deus disse: Abraão, Isaac e Jacó ainda estão vivos. E eu sou o Deus deles. Eu sou o Deus deles. Também Paulo argumentou com base nisso quando escreveu o livro de Gálatas. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só e ao teu descendente, que é Cristo. Gálatas 3,16. Os judeus disseram: Nós somos a descendente de Abraão. E Paulo disse: Sim, sem dúvida, vocês são a semente física de Abraão. Mas quando Deus fez a promessa a Abraão e ao seu descendente, falou de apenas um descendente no singular, isto é, Cristo. Aqui Paulo argumentou com base em uma única palavra. Na verdade, seu discurso foi baseado na razão pela qual Deus falou de descendente e não de descendência. Paulo raciocinou com base em apenas uma letra. Por isso, cremos na inspiração verbal das Escrituras. Nos textos originais, cada palavra é inspirada. É melhor você sempre usar uma Bíblia que esteja mais próxima dos textos originais em hebraico e grego. E quando você passar tempo na palavra, leia a passagem da Escritura e leia em voz alta. Algo acontece com você quando você faz isso. Maneje bem a palavra. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. A palavra manejar é cortar no original. Você tem que cortar a palavra direito. Precisamos cortar a lei e a graça, o Novo e o Velho Testamento. Quando você lê o Antigo Testamento, fique especialmente atento, porque existem leis que foram dadas ali. As palavras leis devem ser interpretadas à luz da nova aliança. Não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Precisamos cortar a palavra de Deus corretamente. Geralmente, ao ler os evangelhos, as pessoas pensam: os evangelhos são todos graça. Sim, Jesus é cheio de graça e verdade. Mas ele, no fim de seus 3 anos e meio de ministério, disse: Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora.
Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João 16, 12 e 13. Isso nos diz que os ensinamentos de Paulo são os ensinamentos do Cristo ressurreto, do Cristo glorificado sentado à direita do Pai, por meio do apóstolo Paulo. Portanto, quando você lê as epístolas paulinas, bem como os livros de Pedro, João e assim por diante no Novo Testamento, essas não são palavras de homens, mas palavras de Deus. Não estou dizendo que o Antigo Testamento não é relevante. O Antigo Testamento é muito importante. Veja, por exemplo, como Paulo interpreta a frase: não atarás a boca do boi que debulha o grão. Deuteronômio 25:4. Em 1 Coríntios 9, é notável como Paulo explicou essa lei. Vamos ler o que ele disse. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? 1 Coríntios 9:9. No Antigo Testamento existia essa lei. Em Deuteronômio 25:4 está escrito: não atarás a boca do boi que debulha o grão. Por que eles amordaçavam o boi debulhador? Porque não queria que o boi comesse o grão. Observe a pergunta: acaso é com bois que Deus se preocupa? O que você acha? Deus está preocupado com os bois? E Paulo mesmo responde no verso 10: ou é seguramente por nós que ele o diz. Certo que é por nós que está escrito. Em outras palavras, Deus está preocupado com os bois ou está dizendo tudo isso para o nosso bem? Essas coisas foram escritas para nós. Toda a escritura de Deus é para o nosso bem. Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? 1 Coríntios 9, 11 e 12. Paulo estava dizendo que o boi representa o ministro da palavra de Deus, que deve ser ricamente recompensado. Ele repete esse mesmo argumento em 1 Timóteo 5, 17 e 18. Tudo isso é baseado em uma passagem do Antigo Testamento. É extraordinário ver que toda a Escritura seja escrita para nosso benefício. Mas, primeiramente, lembre-se sempre de que toda a Escritura é escrita para revelar Cristo. Depois, porém, sempre tenha em mente que toda a escritura é escrita para o seu bem. Não é sobre o boi ou outros animais. Deus dá prioridade a você. Nós ouvimos frequentemente: salve o mundo, salve os animais, salve as árvores. Mas Deus diz: salve as pessoas e o mundo será salvo. O problema são as pessoas. O problema não é o meio ambiente, são as pessoas. O Senhor acredita em colocar as pessoas em primeiro lugar. As pessoas são a prioridade. Aprenda a ruminar a palavra de Deus. Ao estudar a palavra de Deus, lembre-se desde o princípio. Mesmo que você esteja desanimado, há algo especial para nutrir você. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado. Ó Senhor, Deus dos exércitos. Jeremias 15:16. Quando você lê a Bíblia, você se sentirá alimentado, ou depois de ouvir a palavra, você se sentirá que acabou de comer algo bom. Precisamos aprender a ruminar a palavra de Deus. Nós somos ovelhas do rebanho do Senhor, e Bíblia diz que somos puros. Em Levítico 11, lemos sobre os animais puros e sobre eles se diz que deveriam ter as unhas do casco fendidas ou divididas e deveriam ser ruminantes. Ter as unhas fendidas significa você saber fazer a separação entre o Novo e o Velho Testamento. Ser um ruminante significa que você mastiga, muitas vezes a palavra até absorver toda a verdade. Em Atos 10, pensamos que a visão de Pedro do lençol foi sobre comida, mas depois vemos que se trata de relacionamento com pessoas. Veja o Senhor nas Escrituras. O mais importante quando estudamos a Bíblia é ver Jesus. Vemos isso no domingo da ressurreição. Quando o Senhor foi se encontrar com dois discípulos no caminho de Emaús, os dois discípulos estavam a caminho de Emaús, que significa banho quente, mas estavam desanimados. O Senhor se aproximou deles e a Bíblia diz que os seus olhos estavam com que impedidos de o reconhecer. Lucas 24:16. Tendo Jesus ressuscitado dos mortos, não teria sido ótimo se ele imediatamente aparecesse a eles e dissesse: Ei, olhem para mim, minhas mãos perfuradas com pregos, olhem para o meu lado, olhem para a ferida da lança, eu sou Jesus. Não teria sido ótimo se isso acontecesse? Eu teria pensado que essa seria uma das melhores maneiras de tirar as pessoas do desânimo. Mas é claro que o Senhor sabia que havia algo ainda maior. Então ele se aproximou dos discípulos e impediu que os seus olhos reconhecessem quem ele realmente era. Os discípulos continuaram caminhando com ele, e o Senhor lhes disse: Que tipo de conversa vocês estão tendo enquanto caminham e estão tão tristes e desanimados? Eles responderam: Você é um estranho na cidade? Você não ouviu o que aconteceu recentemente sobre esse Jesus de Nazaré? Os dois discípulos então disseram: Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Portanto, a razão pela qual eles estavam desanimados não era porque não acreditavam em Jesus, mas porque Jesus, para eles, era uma questão secundária, não a questão principal. Hoje, muitos cristãos estão desanimados não porque não creem em Jesus, mas porque para eles o Senhor é apenas um meio para o fim. Eu uso Jesus para minha promoção. Eu uso Jesus para ter sucesso no meu trabalho. Eu uso Jesus para isso e aquilo. Não deve ser assim. O estudo da Bíblia não deve ser com o propósito de encontrar uma maneira de prosperar, mas com o propósito de ver Jesus. Então você prosperará. Para aqueles discípulos no caminho de Emaús, Israel era o tema principal. Talvez no que diz respeito a você, sua família, seja seu assunto principal. Talvez seus filhos sejam seu assunto principal. Talvez suas finanças sejam seu assunto principal. Talvez sua carreira seja seu assunto principal. O que quer que seja, não deveria ser assim. Jesus não é um assunto secundário. Quando você estudar sua Bíblia, faça-o para ver Jesus. Observe como o Senhor ajudou os dois discípulos. Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Lucas 24:25. As duas repreensões são tolice.
falta de conhecimento e lentidão de coração em crer. Se estavam desanimados, eram porque não tinham conhecimento, ou se o tinham, demoraram a crer. Qual foi e ainda é a solução? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Lucas 24, 27. Jesus explicou, através das escrituras, coisas que se referiam a ele, não a Israel. Assim, a Bíblia relata que no fim da viagem, os dois discípulos disseram: Porventura, não nos tardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? Então, por que Jesus bloqueou seus olhos? Porque era mais importante que os discípulos o vissem nas escrituras do que fisicamente. Assim, todos em todas as épocas têm a mesma oportunidade. Hoje, não estamos em Emaús, não estamos por onde Jesus andou, mas mesmo assim temos a mesma oportunidade. Todos podemos ver Jesus nas escrituras. E quando você vê Jesus, você é transformado. Seja transformado pela leitura da palavra. Quando falamos de transformação, as pessoas logo pensam em se esforçar, fazendo o seu melhor, começando a respirar fundo e exalando toda a sua raiva, implementando a respiração diafragmática e contando até 10 antes de esbofetear alguém. Em certas situações, isso dá certo, porque as coisas da carne funcionam por um tempo, mas não é a solução. A solução é a transformação. Como você se transforma? Está escrito em 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Observe bem, com o rosto desvendado, somos transformados à sua própria imagem. Isso significa que quando leio a Bíblia e vejo Jesus, sou transformado à sua própria imagem. Essa transformação não é pelo meu esforço, mas é pelo Espírito do Senhor. E tudo que o Espírito quer que você faça é contemplar como por um espelho. O que significa contemplar por um espelho? Este é o espelho, a palavra de Deus. A Bíblia é o espelho. As pessoas procuram ver a glória do Senhor no culto. Até certo ponto, vemos o Senhor na adoração. Mas não acho que o versículo está se referindo a isso. Seria por meio da meditação, isto é, sentado e pensando em Cristo, em Jesus? Até certo ponto. Creio que isso ajuda, mas penso que a Bíblia está se referindo à leitura da palavra. Você sabe como eu sei? O contexto é muito importante ao ler qualquer texto. Vamos ler o contexto do versículo 18 de 2 Coríntios 3 e ir para alguns versículos anteriores, o 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. O que isso significa quando é lido Moisés? Moisés indica os 5 primeiros livros da Bíblia em referência ao povo judeu. Quando os judeus leem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números ou Deuteronômio, ou seja, quando leem Moisés, um véu permanece sobre o seu coração. No versículo 18, nós contemplamos com o rosto desvendado, mas no que diz respeito a eles, o rosto está velado, porque há um véu sobre o coração deles. A maneira como contemplamos por espelho é lendo. Eles leem Moisés com véu, mas nós lemos com o rosto desvendado. Eles não veem. Entretanto, quando o véu é removido, eles recebem uma revelação mais profunda. Quero que você se torne maluco por revelação. Quero que você deseje revelação da Bíblia. Quando você ouve um pregador, você quer, na verdade, receber revelação. É assim que você sabe que aquele pregador está fresco em seu relacionamento com Deus. Você sabe que ele ouve a Deus, ele recebe do céu. Penso que ninguém deveria subir ao púlpito sem ter uma revelação de Deus nas Escrituras. Assim, em 2 Coríntios 3,15 está escrito: Mas até hoje, quando é lido Moisés, um véu está posto sobre os seus corações. Como remover este véu? Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. 2 Coríntios 2,16. Portanto, ao abrir a Bíblia, diga sempre ao Senhor: Senhor Jesus, volto-me para ti, abre meus olhos para vê-lo. É assim que o véu é removido e é assim que você verá. Amém.